Vamos direto ao tema. Elias, você tem 4 minutos a contar de agora no relógio para sua opinião inicial. Alma morre? Bom, se nós acreditarmos que a alma morre, diga-se de passagem, os defensores da mortalidade da alma são conhecidos como mortalistas ou aniquilacionistas, né? Ou um termo técnico seria os tenetopsirrita, que vem de thanatos, morte, mais psirre, alma. Quando nós defendemos a mortalidade da alma, assim, tem algumas implicações teológicas, né? Não é simplesmente a questão antropológica da composição do homem a partir da sua constituição. Graça e paz, meu irmão. No vídeo de hoje será tratado o tema imortalidade da alma. A alma morre? Um vídeo muito edificante que vale muito a pena você assistir até o final. O pastor Elias Soares e o teólogo Carlos Reinar debateram sobre este assunto no programa da Rádio Musical FM, conduzido pelo pastor César Cavalcante. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você também se tornar uma chama viva. E fique até o final do vídeo. Deus te abençoe. Lá no Jardim do Éden. Mas tem implicações teológicas e implicações seríssimas. A primeira implicação que eu gostaria de destacar seria a questão cristológica. Quando nós negamos que a alma é imortal, nós ferimos uma das doutrinas cristalinas da nossa fé cristã, da nossa confissão de fé, que já foi cristalizada lá nos primeiros séculos, que é a união hipostática. Jesus, ele tem uma natureza teantrópica, ou seja, ele é Deus e ele é homem. E como homem, ele também tinha uma alma. Quando nós dizemos que por ocasião da morte, a alma morre com o corpo, então nós acabamos desconstruindo essa visão cristológica que é a questão da união hipostática. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que a mortalidade da alma desconstrói também a nossa escatologia. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 19, ele diz: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E desconstruímos também o que Jesus disse ali para o ex-ladrão na cruz, quando ele fez o pedido: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ou quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Mas com a morte da alma, eu não sei o que é que foi para o paraíso. Desconstruímos também a palavra do apóstolo Paulo, e aí ferimos a autoridade das Escrituras, quando ele disse: eu tenho desejo de partir para estar com Cristo, porque isso é muito melhor. E para resumirmos, quando nós negamos, por exemplo, a imortalidade da alma, nós militamos contra a suficiência e a autoridade das Escrituras, que as Escrituras afirmam peremptoriamente que a alma é imortal e que nós temos uma parte imaterial além do nosso corpo, da constituição do corpo que foi formado ali no Jardim do Éden. Então nós ficamos numa situação bem difícil. E nós também tornamos a promessa do Senhor Jesus como uma promessa vazia, porque ele, em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, que é que ele disse: e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, para que os irmãos possam ter uma ideia das implicações de se negar a imortalidade da alma. Agora, a alma morre? É claro que ela não morre. Quem defende a mortalidade da alma, eles se prendem a textos do Antigo Testamento apenas, porque não tem como ele defender com clareza a mortalidade da alma. Eles se prendem à má interpretação dos textos veterotestamentários e então saem em defesa da mortalidade da alma. O que nós vamos defender aqui é que a alma não morre. O Senhor constituiu o ser humano como corpo, alma e espírito, e a alma é a parte material e também o espírito a parte imaterial, e isso nós vamos desenvolver no decorrer deste debate, se Deus quiser. Bom, é o seguinte, de forma bem clara e objetiva, as Escrituras, elas definem as origens e as características do ser humano. A Bíblia nos mostra que o homem não tem uma alma, o homem foi feito uma alma vivente. A antropologia bíblica, ela é bem clara em mostrar que o ser humano é composto de corpo, carne e fôlego de vida, que foi o Neshama, que é o sopro de Deus nas narinas do homem. Então, essa teoria dicotômica que defende que o homem ele é dividido em duas partes, sendo corpo
e uma parte imaterial que seria a alma, e que essa alma é imortal e sobrevive após a morte do corpo, que a alma, que a carne, né, que após decomposição, esse ser imaterial, né, que seja a alma, ela permanece, ela é um engano que tem se difundido entre a humanidade e as igrejas evangélicas, o ensino que ele é alheio à definição bíblica sobre as características do ser humano, né, um ensino que perpetua desde o início da criação, que depois nós vamos falar sobre a origem dessa mentira, que ensina que a alma não morre e que a morte é apenas uma passagem para outra vida e que morre o corpo, né, mas uma parte imaterial sobrevive após a morte. Então essa crença, até inclusive eu vi um debate aqui de um pastor que ele crê na imortalidade da alma e ele foi bem sincero em dizer que essa crença ela é advinda de filosofias gregas, né, que os cristãos se influenciaram bastante nesse quesito, né, e essa filosofia grega que define que o ser humano possui duas naturezas, uma imaterial e outra espiritual indestrutível, e que esses dois elementos eles são completamente separados e opostos. Tá? Os pais dessa teologia foram Sócrates e Platão, Aristóteles, que discorreram e argumentaram a favor dessa ideia, e além de muitos outros filósofos também, que impuseram o dualismo, né? Portanto, isso é um produto filosófico que influenciou a igreja, inclusive essa crença dualista da imortalidade da alma, ela já impregnada há muitos séculos nas religiões cristãs, foi a base que lançou o fundamento das crenças espiritualistas como o espiritismo, e partindo desse pressuposto e da ideia de que o homem, de fato, não morre, mas permanece vivo em um estado espiritual, um estado intermediário foram bases para a reencarnação. Então, a doutrina da imortalidade da alma era uma doutrina que contradiz a Bíblia, porque se a alma é imortal, não haveria necessidade... Aí é um problema, né? Aí, ao meu ver, aí existe um problema. Se a alma é imortal, ela sobrevive após a morte, ela já é pré-existente, então não haveria necessidade do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus foi necessário porque os homens perderam a imortalidade. Eles pecaram e morreram. Tá? Então, Adão e Eva, eles tinham a imortalidade, eles tinham a vida eterna, mas perderam por desobedecerem a Deus. E a questão é, nós devemos crer no que a Bíblia diz ou o que a filosofia platônica infiltrada no cristianismo ensina? Porque a visão dualística do homem, ela entra em aberta discordância com a realidade bíblica, né? A crença dessa distinção, dessa individualidade entre corpo e alma, suscita vários problemas, entre eles fazendo o sacrifício do Senhor Jesus vão e inutilizando a esperança da ressurreição, porque a Bíblia ela é contundente que antes da ressurreição não existe imortalidade. A imortalidade só após a ressurreição. Não existe nenhuma parte imaterial do homem e da mulher em outro plano ou em qualquer outro lugar. Ok. Igualmente 16 segundos de sobra. É isso aí. Elias, ele disse que a filosofia é que deu luz à ideia da imortalidade, logo é uma teologia, uma doutrina pagã. Como responder essa questão? Bom, eu quero começar numa redundância pelo começo, porque ele se remeteu aqui à questão da origem do ser humano, a constituição, a questão da visão antropológica. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, está escrito assim: E formou Deus o homem do pó da terra, e ele se tornou uma alma vivente? Não, as traduções dizem isso. Mas o que diz o hebraico? Se tornou um ser vivente. Se tornou Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. Ou seja, um ser, porque Nefesh, ele vem da raiz hebraica Nafash. Nafash é respirar. E, a bem da verdade, uma Nefesh é um ser que respira. Então, é um ser animado, vivente, um ser animado. Quando o escritor do primeiro livro, que é o Bereshit, que é Moisés, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ele não tem a preocupação de trabalhar a constituição do homem, se ele é corpo e alma, se ele é corpo, alma e espírito, ou se é uma visão monista, como a pretendida aqui pelo irmão Carlos Reinar. A proposta é dizer que Deus criou, que Deus formou o homem, e esse verbo formar, ele vem do hebraico yotzer, da raiz hebraica yatzar, dando a ideia de um oleiro que pega o barro e vai modelando até que apareça o vaso. Da mesma sorte, Deus fez com o homem. Então, levando em consideração que a preocupação não é
dizer se o homem tem uma alma, porque isso não está escrito lá se ele tem ou se ele deixa de ter uma alma. E nem tampouco diz que ele é uma alma, mas que ele é um ser que respira, um ser composto. Nós temos que apelar para os textos do Novo Testamento. Temos um texto clássico do Senhor Jesus que diz em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, e não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí os aniquilacionistas vão dizer, tudo bem, você está trabalhando a primeira parte. E a segunda parte? Aí é o seguinte, na segunda parte, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Mas diz que pode, não diz que vai fazer. Com essas palavras, o Senhor Jesus, ele apresenta pelo menos duas partes da constituição do homem. Que o homem tem um corpo e que o homem tem uma alma. E ele não diz que o homem é, mas que ele tem uma alma. Ok. A gente tinha combinado antes que não ia colocar os minutos depois, mas acabou entrando. Então, você falou quase 3 minutos, eu vou deixar 3 para ele, depois a gente libera vocês. Então, Reinar. O pastor Elias diz que o escritor, né, Moshe, não estava preocupado em dar detalhes sobre a criação, mas eu vejo ao contrário. Porque no ponto de vista da criação, no relato da formação do homem, ali é claro que Deus não colocou no homem uma alma imortal, uma entidade material no interior do ser humano. A Bíblia, em Gênesis, no início da criação, ela é explícita em mostrar que os aspectos da formação do homem, como nós vemos nas Escrituras, é que o homem foi feito na sua totalidade, longe de teorias gnósticas e da dicotomia, né, que divide o homem em duas partes, corpo e alma. E para entender a antropologia bíblica, nós temos que nos ater no ato da formação da criação do primeiro, né, no ato da criação do primeiro ser vivente, no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, que diz: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. O homem veio a ser alma vivente. Nós vemos aí que o Deus Todo-Poderoso formou o homem, criou um boneco de barro feito do pó da terra, totalmente inanimado, sem vida. E nós não lemos nesse capítulo que Deus colocou uma alma dentro dele. Nós vemos claramente que a palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou em seu nariz o ruach, que é o fôlego de vida, ou seja, o vento, o oxigênio, né? E o homem se tornou uma alma vivente. O homem é uma alma vivente, na sua totalidade. E o ser humano, para ser uma alma vivente, para poder existir, ele precisa de duas coisas, de um corpo e de fôlego. O fôlego alimenta o oxigênio nos pulmões do ser humano, mantendo as suas forças vitais em pleno funcionamento. E fazendo com que o coração bata, o cérebro funcione e demais órgãos. Então, a posse do fôlego de vida faz com que o homem exista. E por ocasião da morte, o fôlego de vida, ele retorna para Deus. Porque esse fôlego que dá a vida é concedido por Deus e retorna para Deus. Essa é a verdade expressa em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Agora, vamos fazer um raciocínio rápido, não sei se vai dar tempo. Mas, assim, eu quero chamar a atenção aos ouvintes para o seguinte raciocínio. Nós vamos levar vamos com a nossa mente lá no dia da formação do primeiro ser vivente. E você imagina Deus pegando o pó da terra e fazendo um boneco de barro e soprando em suas cavidades nasais. Antes de Deus, o Eterno, soprar nas narinas desse boneco, o boneco era somente um boneco de barro. Era algo inanimado, era um boneco sem expressão, sem ação e sem estímulos. Aí, quando Deus sopra nesse boneco, esse boneco se torna uma alma vivente. Então, antes dele receber esse sopro, ele não era nada, era algo sem vida, era um ser inanimado. Se ele foi feito, criado por Deus, é porque ele não existia. Então ele era somente um boneco que passou a viver após o sopro de Deus. E nós vemos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dentro da criação, nessa ideia, o texto de Gênesis 2 relata dois elementos, que é uma matemática divina no ato da formação do homem, que é pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Okay. A junção do Adamá com o Neshama cria e forma o Nefesh. Ok. Eu acho melhor seguir com os 3 minutos, né? O que vocês acham? Ou abre sem tempo? Ou aumenta para 5, né? Porque não, 3 é muito pouco, não dá nem para desenvolver um raciocínio. 4. Solta mais de 3 aí, Rafa. Solta mais 5 aí. Vamos lá. Elias, tá contigo. Eu não vou voltar, porque eu já expliquei para os irmãos que a questão do Nefesh é ser que respira, não é alma vivente. A palavra alma, ela tem um campo, a palavra Nefesh, ela tem um campo semântico muito amplo. E por conta disso, esta palavra, nós a descrevemos como palavra polissêmica, ou seja, com vários significados. Aqui no texto, a preocupação dele não é
falar sobre a constituição do homem, se ele é corpo, alma e espírito, ou se ele é corpo e alma, ou se ele é apenas uma alma, porque não diz que ele é alma, ele é um ser que respira. Mas voltando a essa questão, que ele disse, falou sobre Neshama e falou sobre fôlego. O senhor sabe que existe diferença entre Neshama e fôlego. Fôlego, quando diz, por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, o pó volta ao pó e o espírito volta para Deus. Ali é Ruach. Ruach e não Neshama. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Agora, aqui o homem tem uma parte material. Eu gostaria até que o senhor lesse, por gentileza, Zacarias capítulo 12, eu não sei qual que é a sua tradução. É a versão Almeida 21. Almeida 21. Leia Zacarias 12, versículo 1, por gentileza. Aí nós iremos interagir aqui, tá bom? Uhum. Zacarias capítulo 12, versículo de número 1. E aí o senhor tire a sua conclusão desse texto. Zacarias 12, 1. 12, versículo Sentença de número pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito do homem dentro dele. Olha só, ele já leu, irmão Carlos Einar. O Senhor que formou o espírito, não é o Neshama. Espírito é Ruach, é a palavra hebraica que vai aparecer aí? Por favor, pastor César, acesse. Ruach. Ruach, que não é Neshama. Ele formou o Ruach dentro do homem. É importante salientarmos que esse formar que está aqui em Zacarias capítulo 12, versículo 1, o verbo hebraico é yotzer, que curiosamente é o mesmo que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando vai falar da formação do homem, que Deus formou o homem. Esse yotzer vem da raiz hebraica yatzar. Yatzar significa modelar, trabalhar. O que é que Deus fez? O mesmo cuidado que ele teve quando formou o nosso corpo de modelar, ele teve também ao formar a parte espiritual, o espírito, e formou dentro dele. Lá o Neshama, ele sopra de fora para dentro. O Ruach, ele forma e coloca dentro. Ele forma, ele dá forma, ele modela. Portanto, o homem, além do corpo, Bassar, ele tem ainda o Ruach. Agora, como é que nós sabemos que ele tem uma alma? O Senhor Jesus diz que ele tem uma alma. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ora, se o homem fosse uma alma, ficaria desconexa esta palavra do Senhor Jesus e uma ameaça totalmente inócua e obsoleta quando ele diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Ora, mas o homem não é uma alma? Por que ele faz a separação? Então, tanto na primeira como na segunda parte do versículo, está claro que o homem tem uma alma. Quando você vai para Ezequiel, capítulo 12, Zacarias 12, 1, o homem tem um espírito. Quando você vai para Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o homem é formado e tem um corpo e recebe o Neshama. A revelação é progressiva. O Antigo Testamento não vai apresentar essa questão tricotômica e depois nós vamos trabalhar a questão se essa doutrina é platônica ou se ela é bíblica. Que ela é bíblica, está aí, claro, óbvio e ululante. Bom, optamos pelos 4 minutos, assim o pastor Elias teve 4 minutos agora. Eu acho que nessa resposta o senhor já também respondeu se é platônico ou não, porque o texto de Zacarias é antes de Platão. De Platão. Vamos lá, irmão Reinar. Bom, o pastor Elias, sim, senhor. Aqui no capítulo 12, no versículo 1 de Zacarias, não fala que o homem recebeu uma alma. É óbvio que o espírito que há dentro do homem, que é o oxigênio, que a respiração é o fôlego, ela vai fazer o homem viver. Vai fazer as funções vitais do homem poder estar em pleno funcionamento, para ele poder respirar, a mente, o coração e os órgãos funcionarem. Agora, nessa questão de Mateus 10, 28, que é uma dos cavalos de guerra, de batalha dos imortalistas, né? Que diz, né? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno, em outras traduções, tanto a alma como o corpo. Bom, aqui nesse destruir, né? Eu não sou formado em grego, mas eu tenho dicionário Strong aqui numa Bíblia aqui. Que maravilha. No destruir é apolume, que significa destruição. Né? Temer aquele que pode destruir, não é deixar a pessoa sofrendo após a morte. Temer aquele que, apolume, que pode destruir no inferno, ou seja,
no esquecimento, na sepultura. Porque diz aqui, o texto está dizendo, não temo aquele que pode tirar, não temer o homem que pode apenas tirar a nossa vida, né, colocar o nosso corpo na sepultura, né, mas temos que temer aquele que pode tanto tirar a vida presente, a tua vida, te destruir, e também tirar o teu direito da vida eterna, que é a imortalidade. Só Deus pode destruir o ser humano, e só Deus pode dar a esperança do homem ter vida eterna. Né? Nós lemos em Jó, capítulo 12, versículo 10, que fala que na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo o gênero humano. Então isso aqui confirma o que está lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que a vida do homem está enquanto ele estiver respirando. A partir do momento que Deus arranca, tira o fôlego de vida do homem, o homem passa a ficar numa inércia, né? E faz com que o homem fique no esquecimento, como está lá em Eclesiastes. Aqui os versículos, deixa eu achar aqui. Né? A esperança, Eclesiastes 9, 4 e 5. A esperança para todos os que estão entre os vivos. Porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Não haverá recompensa para eles, né? Deles não se tem mais lembrança. Aí tem todo aquele entendimento, né, dos imortalistas que Salomão estava falando sobre o que acontece debaixo do sol, mas quem garante que era somente o que estava debaixo do sol? Entendeu? Porque na formação do homem, eles conheciam Gênesis. Eles sabiam que o homem foi formado do barro e Deus assoprou neles o espírito e fez com que ele se tornasse uma alma viva. E ainda diz, no versículo 10 do capítulo 9 de Eclesiastes, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria. Então nós vimos que a condição bíblica do homem durante a morte é a inconsciência. Olha só no versículo de Jó, capítulo 10, versículo 18 ao 19, Jó fala assim, porque me tirastes do ventre, se eu tivesse morrido e olho algum me tivesse visto, seria como eu nunca tivesse existido e do ventre teria sido levado para a sepultura. Será que Jó estava enganado? Olha a afirmação que Jó faz a uma crença. Olha só o que Jó faz. Uma criança já fecundada, sendo gerada em um útero. Ele disse que se ele tivesse morrido no ventre da sua mãe, seria como se nunca tivesse existido. E do ventre seria levado direto para a sepultura. Então veja que o conceito bíblico é de que aquele que morre é como se deixasse de existir. O salmista Davi tinha também essa mesma ideia, porque ele falou em Salmo 6,5, pois na morte não há lembrança de ti, e na sepultura quem te dará louvor. Então essa questão de Mateus 10, 28, é temer aquele que pode não só matar você e colocar você na sepultura, mas aquele que pode tirar o teu direito da vida eterna. Pastor Elias. Meu querido Carlos Reinhardt, você tomar como base um livro poético para fazer essa teologia, Jó estava errado? Ele estava errado em muitas coisas. Ele esteve várias vezes errado, que no final Deus o repreendeu. E ele teve que orar pelos seus amigos para o seu cativeiro poder mudar. Então, o que é inspirado pelo Espírito Santo é o registro. Não é nem tudo que as pessoas dizem, mas o registro daquilo que foi dito. Segundo ponto, Eclesiastes capítulo 9, outro livro poético, capítulo 9, versículos 5 e 6. Se o senhor examinar mais detalhadamente esta passagem de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, o senhor verá que há uma grande incongruência na teologia. Olha aqui, capítulo 9, versículos 5 e 6. Está escrito assim, olha, na teologia mortalista. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Sabe? Claro que sabe. Nós que estamos vivos, se o Senhor não vier antes para nos arrebatar, nós haveremos de morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ora, chega diante de um caixão, vai lá no velório e se a pessoa estiver te devendo alguma coisa, faça a cobrança para ver se ele vai responder. Não vai, por quê? Porque o corpo dele está morto. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. O senhor acredita que uma pessoa, e eu até abro dentro do meu espaço, a pessoa, porque morreu, ela deixa de ter recompensa? O que o senhor acha? Na visão bíblica, ela não tem recompensa porque ela está na inatividade. Mas o senhor não terá recompensa, então não haverá ressurreição? Não. Depois da morte... Não, sim, mas sim. Ele terá recompensa. Não, a ressurreição... A ressurreição é recompensa. Terá a coroa da vida? Sim, com certeza. Terá uns galardões? Sim. Só que Salomão está dizendo que não terá recompensa. E não agora, como é que a gente faz? Só que... Olha só.
Então vamos lá, ele não terá recompensa. Então o senhor já discordou do próprio Salomão. Então para o senhor ver que isso aqui não é além do sol, é aquém do sol, né? Continuando, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O texto é claro. Então não é uma invenção dos imortalistas. Tá entendendo? É a Bíblia que está dizendo. Mas seguindo ainda na sua fala, o senhor diz o seguinte: não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ora, se mata o corpo, e o senhor deu a definição para a alma como sendo vida. Psirre, vida. Até aí eu posso até concordar que a alma também pode significar vida, mas não aqui, porque aqui é a parte material. Mas suponhamos que o senhor esteja correto e que nesse contexto alma signifique vida. Como é que alguém pode matar o corpo de uma pessoa, uma vez que o senhor é monista, holista, acredita na aniquilação a partir da morte? Como é que a pessoa pode matar o corpo e ainda continuar aquele que foi morto tendo vida? Agora o senhor piorou a situação. Porque o senhor me diz que alma, psirre, significa direito de vida eterna. Olha só, direito à vida eterna. Eu gostaria que o senhor apontasse para mim qual léxico grego, hebraico, aramaico, ou qualquer idioma que o senhor encontrou o significado para psirre como sendo direito à vida eterna. Para mim, essa é uma criação do senhor. Se não for, ela está bem adequada a uma concepção dos sabatistas ou das Testemunhas de Jeová, que também tem essa mesma versão que o Senhor tem. Mas ainda, o Senhor diz o seguinte, que Deus ele não colocou um espírito dentro do homem. Como não? Nós lemos ali em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que Deus formou, ele não soprou, ele formou. E formar, eu apresentei para o senhor, que vem de yotzer, da raiz hebraica yatzar, que é formar, modelar, dar forma, mostrando a diferença entre espírito e alma. Então o homem tem, sim, essa parte material constituída por Deus dentro dele. Bom, Carlos, com você. Bom, o pastor Elias disse que eu fiz uma confusão aqui. Eu não falei que Deus não colocou o Espírito novo. Eu falei que Deus assoprou o fogo de vida, o Espírito. Agora, na questão de Salomão, o Senhor Jesus já tinha vindo à Terra, manifestado, Deus já tinha cumprido o seu propósito de salvar o homem, depois, através de Cristo? Não. Então, Salomão, ele não tinha a ideia que nós temos hoje de vinda de Cristo, do nascimento de Cristo, do ministério de Cristo, né, e da promessa de Cristo voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então ele não tinha. Claro que ele não via, porque ele não sabia disso. Ele não via nenhum propósito assim além da morte. Mas isso o senhor mesmo se refuta. Por quê? O senhor usou o texto como se fosse valendo para hoje, de capítulo 9, Eclesiastes 9. Para o tempo aí. O senhor usou o texto dizendo que era para hoje, que aquele texto lá era a regra. Agora você está dizendo que ele não sabia, não conhecia, então por que o senhor usou o texto? Pera um pouquinho, deixa eu raciocinar aqui. 2 contra 1 é ruim daí, né? Não, é porque assim, pastor, irmão Carlos, eu não usei argumento. Eu não usei nenhum argumento. Eu estou perguntando sobre o seu próprio argumento. O senhor usou um argumento e disse que era para agora aquele argumento. Mas quando o Elias contrapôs, eu disse, não, mas é que ele não tinha conhecimento. A minha pergunta, eu não estou apresentando nenhum tipo de argumento. Eu só estou dizendo assim, se o senhor está disso falando, então, por que o senhor usou esse argumento? Porque Salomão sabia que Cristo viria? Não sabia. Só que ele sabia, ele entendia, porque ele, com certeza, ele sabia a essência de Deus. Ele sabia que Deus fez o homem, colocou nele o fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente, e ele entendia, sim, que na sepultura aparecem os pensamentos, os desejos, as motivações, entendeu? Então, na questão que ele sabia da condição do homem, da antropologia. Certo. Agora, ele não sabia da questão mais na frente lá. Escatológica, isso. Ok, pode continuar, desculpa. Então, aí o pastor falou também sobre... Até fugiu o raciocínio aqui. Na questão, o senhor também falou dessa minha crença ser igual às Testemunhas de Jeová, os adventistas. Eu quero deixar bem claro aqui o seguinte, aquilo que a Bíblia, que a gente vê nas Escrituras, as verdades da Bíblia, elas não pertencem a nenhuma instituição. Elas pertencem à palavra de Deus. Se as Testemunhas de Jeová, se os adventistas creem assim, ponto para eles. Mas na questão de Mateus 10, 28, ali está falando claramente, né, que nós não devemos temer
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ou seja, não podem... Só Deus pode matar a alma. O homem não pode fazer nada com a alma. O ser humano não tem poder sobre espiritualmente dizendo, de que Deus vai trazer as pessoas de volta na ressurreição. É isso que o texto está dizendo, pastor Elias. Alma, é isso aí? Não, mas ele tem tempo ainda. Ele tem tempo. Está no seu tempo. Então, abrir, né? Então, veja bem. Veja bem, ó, o texto fala claramente, tá? Não se deve temer aquele que pode tirar somente a sua vida, mas tem que temer aquele que pode tirar tanto o direito de você voltar a viver. Esse que é a questão desse capítulo. Pode. O senhor ainda tem tempo, 1 minuto. Tem 1 minuto ainda. 1 minuto ainda. Tem. E o senhor falou também na questão de eu usar um texto de Eclesiastes, um poema, o senhor falou poético? O senhor falou de usar um texto poético lá em... Jó. Em Jó? Não. Em Eclesiastes, o senhor falou, né? Foi Jó. Em Jó? Os dois. Então, os também, dois são poéticos. Claro. É. Mas os imortalistas, para defender também a questão, né, dos mortos que ficam debaixo do altar, no Apocalipse 6, versículo 9, também vocês usam uma história simbólica, como se João estivesse usando uma história literária. Né? O livro de Apocalipse é um livro simbólico. E nós vemos aí que se olhar para Apocalipse 6:9 de forma literal, nós temos que literalizar outros textos também das Escrituras, tá? Como, por exemplo, se você for pegar Apocalipse 6, que é um texto simbólico, que fala lá que as almas dos santos, daqueles que foram degolados, mártires, estavam lá debaixo do altar, estavam lá exprimidos. Se usar esse texto como literal, vai ter que usar outros também, que depois acabou meu tempo, depois eu vou citar. Ok. Os irmãos perceberam que ficou muito claro aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, sobre a constituição do homem. Deus formou o homem do pó da terra, o corpo, Bassar, corpo. Soprou Nishamá. Só que lá em Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, além de Deus ter formado o corpo, e ele usa o mesmo verbo yotzer, da raiz yatzar, que dá a ideia de modelar, de formar. Ele forma também o espírito ruach e coloca dentro do homem. Está escrito isso. Só que quando nós não podemos fazer teologia com base em um versículo isolado, nós temos que examinar toda a Escritura, o que ela diz acerca dessa doutrina. Portanto, em Gênesis capítulo 2, 7, o homem tem um corpo. Zacarias capítulo 12, versículo 1, o homem tem um espírito. Mateus capítulo 10, versículo de número 28, o homem tem uma alma. Porque se mata o corpo e não pode matar a alma, então ele tem corpo e tem alma. Agora, quando alguém define psirrê como sendo direito da vida eterna, direito da vida futura, ele está criando um significado lexicográfico que não existe, é apenas uma saidinha para tentar escapar do inescapável. Okay. Agora, quando diz a senhora que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, e então só Deus pode, curiosamente, lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, está escrito que o homem também mata. E é o mesmo verbo, apólime, que aparece em Mateus 10, 28, aparece no capítulo 10, 2, versículo 13, quando Herodes procurava Jesus para o matar. Logo, esse matar ali, que está dizendo que Deus pode, uma coisa é Deus poder, outra coisa é o texto dizer assim, que ele vai fazer, que ele vai matar e no seu conceito aniquilar. O texto não está dizendo que ele irá aniquilar, está dizendo que ele pode. Uma coisa é você poder e outra coisa é você fazer. Carlos, contigo. Bom, deixa eu pegar água aqui. Bom, nessa questão, eu quero entrar também na questão dos mortos debaixo do altar, né? Que eu li antes do bloco, que se você for literalizar que aqueles mortos estão lá, conscientes, gemendo, sofrendo e clamando por justiça debaixo do trono de Deus, você vai ter que literalizar Cristo no céu em forma de cordeiro ensanguentado,
né? Apocalipse 5:6, criaturas dentro do mar falando e louvando a Deus, Apocalipse 5:13, várias estrelas caindo sobre a terra, Apocalipse 6, versículo 13, né? De acordo com a cosmologia, se uma estrela é maior que a Terra, se uma estrela caísse sobre a Terra, acabaria no mesmo instante, né? E o Apocalipse já teria o seu fim. Cavalos com cabeça de leão, e Jesus com 7 chifres, 7 olhos, entendeu? Então, a minha pergunta, assim, para o pastor Elias, o que ele entende dessas almas? Essas almas, elas estão conscientes ali? A alma dos mártires estão ali debaixo do altar, em plena consciência? Se é literal ou não. Se é literal ou não? Literal ou não, né? Vamos lá, Elias. Vamos antes disso. O senhor disse que Salomão não sabia da vinda do Mashiach. A vinda do Mashiach foi profetizada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois foi reiterada por Abraão, porque o próprio Senhor Jesus disse: Abraão almejou ver os meus dias, viu e alegrou-se. Depois Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 15, ele diz: olha, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim, e a ele vocês irão ouvir. Lá no Novo Testamento, nós temos a informação de que era o Mashiach. Quando você vai para Yeshayahu Hanavi, que é o profeta Isaías, ele é o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ele é profetizado no capítulo 22 de Salmos. Então nós temos abundantes profecias. É impossível que Davi, sabendo de tudo isso, não ensinou para o filho dele, como examinador das Escrituras, nunca tenha visto a promessa referente ao Mashiach. Portanto, esse argumento ele é obsoleto, ele é falacioso, ele é inconsistente. Quando o senhor diz também, se a Testemunha de Jeová e o Adventismo está defendendo tal ideia é bíblica, então parabéns para ele. Só que essa ideia não é bíblica. Ela é extra-bíblica, para não dizer herética, é uma heresia gritante, como eu disse no início, atenta contra a cristologia, atenta contra a escatologia, atenta contra os fundamentos das Escrituras, atenta contra o nosso credo. Agora, no que diz respeito a Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, é importante salientarmos que é mais um texto que vai depor contra a argumentação falaciosa dos mortalistas, dos aniquilacionistas. Vamos para Apocalipse capítulo 6, e diga-se de passagem, se Apocalipse é um texto simbólico, então não haverá Nova Jerusalém, não haverá novo céu, não haverá nova terra, o próprio Deus que aparece sentado no trono, então, é simplesmente simbólico, o Senhor Jesus é simbólico, os anjos são simbólicos, os 4 seres viventes são simbólicos, a grande tribulação é simbólica, a volta do Mashiach é simbólica, então nós vamos ter que transformar tudo no simbolismo, e estamos aqui navegando numa mentira. O senhor acaba de cair no preterismo radical, num preterismo radical, e também numa teologia que aí o senhor mesclou com uma teologia aliancista, amilenista, que tem essa mesma argumentação. Apocalipse 6, versículos 9 a 11, isso aqui ainda não aconteceu, viu, meu irmão? Só a título de informação, isso aqui ainda não aconteceu. Isso aqui vai acontecer. E é importante que eu não trouxe esse texto para a reflexão. É o senhor que está trazendo, mas essa informação é para o futuro, ainda não é agora, tá? Então vamos lá. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. O senhor percebeu? Vi as almas dos que foram mortos, corpos mortos e almas. Altar de Deus é uma expressão para falar de um lugar de bem-aventurança, como o seio de Abraão, estar com Cristo, terceiro céu, paraíso, são sinônimos para falar de um local de bem-aventurança. De acordo com o texto, eles estão conscientes? Estão conscientes. E a consciência da alma, depois eu quero falar sobre o castigo das almas ímpias. Carlos. Então, o pastor fala, então, que as almas debaixo do altar de Apocalipse 6:9 é literal. Elas estão debaixo. Tá. Estarão. Elas estarão. Estarão. Lá não estão debaixo ainda. do trono de Deus. Essas daqui estarão, porque são mortos na grande São tribulação. mártires. São mártires da grande mártires tribulação. da grande tribulação. E elas estão lá, o quê? Clamando. Estarão. Estarão lá o pastor fala que elas estarão no lugar intermediário. Estado intermediário. Nós defendemos estado intermediário. Tipo num paraíso. Paraíso, justamente. Então elas estão clamando. Estarão lá clamando num paraíso. Estarão clamando. Então é o seguinte, o senhor usar esse pressuposto, o senhor entra numa contradição. Opa, eu até gostaria de saber. Porque Apocalipse 21, versículo 4, fala assim:
E Deus, falando de Deus, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, se tiver a ideia de que essas almas dos mártires estarão lá no céu, né, num estado intermediário, lá no paraíso, clamando e gemendo, pedindo vingança, né? Então, esse entra em contradição. Como que lá no céu, lá não é um paraíso? Lá não é o seio de Abraão? Então lá não deveria haver esse choro, tipo de não deveria haver choro, dor e lágrima. Então, essas almas, elas... Posso responder? Pode. Bom ver, meu querido Reinar, né? Olha só, o senhor está engessando um texto dentro de um contexto. Veja só, são dois contextos aqui. Esse contexto, primeiro, de Apocalipse 6, ele está falando do período da grande tribulação. O senhor sabe quanto falta para chegar nesse texto que o senhor acabou de citar do Apocalipse 21? 1000 anos. O senhor sabe o que acontece depois do milênio? Depois do milênio haverá a nova Jerusalém, haverá novo céu e nova terra. É só o senhor dar uma olhadinha que o senhor vai ver que essas pessoas que estão clamando aqui, lá no capítulo 20, leia, por favor, o senhor que está perto do texto, 20. Capítulo 20, versículo 4. Leia do 1 ao 4, pronto, para a informação. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, aonde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então eu ouvi alguns dos tronos, e foi dado o poder de julgar aos que nele se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Só um momento aqui, ó. E viu o quê? A alma. As almas. São aquelas mesmas do Apocalipse 6, versículo 9 a 11, que clamam, e o Senhor falou, ó, acalmem-se, descansem, até que se complete o número daqueles que hão de morrer igual a vocês. Esses que ele está se referindo, está no capítulo 7, versículos 9 até o 17. E o capítulo 20, versículo 4. Aqui completou o número destas almas. Olha o que acontece com elas no versículo 4, por gentileza. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar os que nele se assentaram, e vi a alma dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa, mas... nem nas suas mãos, eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Justamente. Então, depois da grande tribulação, há o milênio. O texto que o senhor está falando aqui, essas almas já voltaram, foram ressuscitadas. O senhor acredita que na ressurreição teremos corpos imortais glorificados? Com certeza. Elas já receberam corpos imortais glorificados, já foram consoladas, já foram premiadas e estão aqui na Nova Jerusalém, meu querido. É isso que eu queria deixar para você. Então, mas a questão, assim, eu vejo que a questão da imortalidade da alma, ela, justamente essa questão da ressurreição, ela se contrapõe muito. Porque esse conceito de imortalidade da alma, se for realmente verdade, que nós temos uma alma pré-existente e indestrutível... Eu não defendo que a alma pré-existente, isso aí é platonismo. Existem 3 teorias para a origem da alma. Desculpe-me eu interrompê-lo, é que senão vai ficar como se eu estivesse defendendo o pré-existencialismo. Para a constituição do homem, a antropologia teológica, existem 3 conceitos. Primeiro, pré-existencialista, que é esse que o senhor acabou de mencionar, que é um conceito espírita e é um conceito platonista. É o que eu não defendo. O segundo conceito... Os mormons, por exemplo, são assim. Defendem, né? O segundo conceito é criacionista, que tem a boa parte de teólogos que defende o criacionismo. A minha visão é traducianista ou traducionista, inclusive defendida por um grande expoente das escrituras, que, diga-se de passagem, de saudosa memória, Norman Geisler, na sua obra escatológica. Fica aí a dica para vocês. Ok, deu para entender, Elias. Tá bom? É porque ele estava no tempo dele. Tá. Então, uma questão assim, tudo bem. Essa estruturação de uma alma que ela resiste à morte da carne, que ela continua consciente no lugar intermediário, seja no paraíso, porque nessa questão aí dos mártires lá, se eles estão no lugar intermediário lá no paraíso, não teria como, não haveria necessidade de eles estar chorando. Eles estariam, ao contrário, felizes, louvando a Deus e glorificando a Deus por estarem no paraíso. Mas então, a questão da imortalidade, contraposta com a ressurreição, nós vamos raciocinar o seguinte: se o homem possui uma entidade imaterial e imortal,
Qual seria a necessidade da ressurreição, já que o homem ele sobrevive após a morte? A doutrina da ressurreição dos mortos é uma das doutrinas bíblicas que são menos pregadas dentro das igrejas. Não por mim. Então, mas eu sei que eu converso com muitas pessoas que falam que não se prega só morreu, já está com Cristo, né? Geralmente a gente vai, mesmo na congregação cristã, quando você vai no funeral de crentes da congregação cristã, o ancião fala lá, esse já dormiu no Senhor. É tipo um sono da alma, eles acreditam. Está dormindo, está descansando no Senhor, está aguardando a ressurreição. Então não acredito que a pessoa já saia, aquele ser fantasminha, já vá para um lugar intermediário. Né? Então essa doutrina da ressurreição dos mortos é pouco pregada nas igrejas. Né? E nós vemos assim, que a Bíblia estabelece a doutrina da ressurreição e mostra a importância da ressurreição para o cristão. Porque do ponto de vista bíblico, a vida futura só pode ser alcançada pela ressurreição. Não tem como a pessoa já morrer hoje e já está com o Senhor, ou se morrer, o ímpio já está lá no lugar, já recebendo já uns castiguinhos antes de chegar à última ressurreição. Então, portanto, é realmente difícil ver qualquer utilidade e significância na ressurreição, sim, se nós seguirmos essa ideia da vida após a morte. Porque se o homem recebe a sua recompensa quando a morte vem e desfruta de toda a felicidade celestial, né, já na ocasião dele morrer, ele já recebe uma ida para o paraíso, ficar lá todo contente com Jesus e com os anjos, né? Isso aí, ele, depois dele estar lá, ele vai ser forçado a deixar as regiões celestiais, a mansão celestial, para voltar, para se reunir para a ressurreição, quando ele teria muito mais vantagem, pastor César, ficar lá no céu, desfrutando a vida eterna, sem esse corpo. Então, diante disso, toda a esperança da ressurreição se extravia por meio dessa crença filosófica da imortalidade. A ressurreição é a única forma do cristão receber a imortalidade. Pastor Elias. Muito bem. Meu querido, primeiro que ninguém será forçado. Estando lá no céu, para ele descer, é o Senhor que traz. E como um prêmio. Segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Deus, ele salva o homem como um todo. Salva espírito, corpo e alma. O senhor já leu 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23? Sim, mãe. Apenas uma parte. E todo o vosso espírito e alma e corpo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. Quando o senhor fala de ressurreição, se a pessoa morreu, ele já vai para o céu? Para quê? Né? Até aparentemente teria uma lógica nisso. Né? Para que ressurreição se já está no céu? Vai ter que descer? O senhor já viu algum texto na Bíblia de ressurreição de alma? O senhor já encontrou? Nunca encontrou, né? Mas se o senhor leu 1 Coríntios, capítulo 15, a gente chama esse capítulo de discurso apologético em favor da ressurreição. Se o senhor leu o capítulo todinho, o senhor perceberá que a ressurreição se refere apenas ao corpo, levando em consideração que Deus salva o homem todo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se foi só a alma, está faltando o corpo. E o corpo precisa passar pelo processo da glorificação. Agora, só veja o problema que o senhor está entrando. Porque se o senhor afirma que por ocasião da morte do corpo a alma morre, a união hipostática, que é uma doutrina cristalina, ela cai por terra. Por exemplo, na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, na sua concepção, o que foi que morreu ali na cruz? Bom, nessa questão, isso aqui é um assunto para outro debate. Não, mas faz parte. Sim. Faz parte. Não, mas nós estamos falando aqui sobre a imortalidade da alma em si. Quando Jesus Cristo ele veio, ele se despojou da sua glória. Ele não deixou de ser Deus? Veio como homem. Só homem? Só homem. Vai ser um outro debate mesmo. Isso, você não crê na divindade de Jesus? Não. Creio que Jesus é Deus. Quando? Jesus é Deus lá no céu junto com o Pai, e depois ele recebeu todo o poder também depois da ressurreição. Agora, na terra, ele morreu como homem. Não, ele morreu como homem, todo mundo crê. Então, ok, mas ele era divino? Era homem. Só homem, né? Só homem. Você não crê na divindade de Jesus durante seu ministério? Durante o ministério, Jesus veio como ser humano, como homem. Não vamos discutir isso, porque não é o tema, mas deu para vocês perceberem o nível da apologética e da teologia, né? Negar a divindade do Senhor Jesus. Então aqui, vamos ficar só no nosso texto. Esse capítulo 15 é o discurso apologético em favor da ressurreição.
Aqui ele vai falar só da ressurreição do corpo, não tem ressurreição de alma. Então, se não tem ressurreição de alma, essa alma precisa reencontrar, como o profeta Elias disse: Senhor, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Aqui, a ressurreição é para o corpo. Por isso que faz sentido em realmente haver a ressurreição. Porque é a ressurreição do corpo e não a ressurreição da alma e não do espírito. Alma imortal, espírito imortal, corpo mortal precisa de ressurreição e glorificação para estar completo com Deus no céu. Olha, eu vou... que já estamos nos finalmente, né? Nos finalmente. Eu vou deixar aqui um texto para sua reflexão, meu querido. Glória a Deus. Está em Lucas... capítulo 20, versículo de número 38. E, por gentileza, se o senhor quiser acompanhar comigo, eu ficarei imensamente grato. Ah, para tô calminho, tô bonzinho. Tá hoje, bonzinho, né? tá muito bonzinho. Tomou um diazepam? Tomou. Vamos lá. Educadinho, lá. Tá muito educadinho, meu Você gosto. viu só? 20? É o capítulo 20, versículo 38. Ficarei imensamente É que nós grato. já tínhamos conversado antes, né? Para eu ser calminho, Vamos né? ser calminho com o outro, né? Vamos lá. E o pessoal me critica, viu? 20, 30... Não, mas Vamos aqui lá. ninguém vai te criticar hoje. eu tenho- Mas por outros você também tem uma culpinha, né, amado? Vai, vamos lá. 20, 38 de Lucas. Você quer ler? Pode ler, por gentileza. Qual? Versículo 20? 38. 20, 38. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Qual que é a circunstância? Quando o Senhor diz assim, ó, eu sou o Deus de Abraham, de Isaac e de Jacob. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele diz, olha, eu não sou Deus de morto, porque para eles todos vivem. O verbo vivos aqui que aparece no texto grego vem de dzal. Dzal significa viver. E o aspecto verbal que está tanto na primeira quanto na segunda parte, que é vivem, é um particípio presente. O aspecto verbal grego no particípio presente, ele é semelhante ao nosso pretérito imperfeito. O pretérito perfeito, ele apresenta uma ação acabada, terminada. O pretérito imperfeito, ele vai apresentar uma ação em andamento. Portanto, tzonton é uma ação em desenvolvimento. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o Senhor Jesus, diante de Deus, Abraão, Isaac e Jacó estão vivendo, não estão mortos. Nós sabemos que eles morreram fisicamente. Qual é outra forma deles estarem vivos na presença de Deus? Estarem vivos na presença de Deus, a não ser através da sua própria alma. Então aqui há uma defesa de que a morte não aniquila o ser humano, porque existe uma alma imortal que vai para a presença de Deus. O senhor analisando o próprio verbo grego, nesse aspecto que é um particípio presente, dando a ideia de continuidade na presença de Deus, assim como em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, os ímpios estão sob castigo. E para terminar, eu gostaria até que o senhor lesse, por favor. Não, termina seu argumento rapidinho, Elias. Capítulo 2, versículo 9, onde também os ímpios estão sob castigo. Capítulo 2, versículo 9 de 2 de Pedro. E aqui em Lucas, capítulo 20, versículo 38, Abraão, Isaac, Jacó e os salvos estão na presença de Deus. Vivos. Irmão Reinar, esse vai ser o último argumento seu e esse vai ser o último dele, e depois vamos para as considerações. O pastor falou que o apóstolo Paulo, ele não estava falando em 15 de 1 Coríntios sobre estava falando só sobre a ressurreição do corpo, né? Do corpo. Então, só vamos ver 2 Coríntios. Deixa eu ver aqui que eu anotei. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 8. Ele nos traz uma ideia de o que o apóstolo Paulo pensava quando ele falava sobre a ressurreição. No capítulo 2 Coríntios 5, versículo do 1 ao 4, diz assim: sabemos que se esta nossa... Aqui nessa tradução é Almeida século 21, né? Sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque enquanto estamos nessa tenda, gememos,
e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então nós vemos que o homem mortal, ele só vai ser revestido de vida porque o senhor vê que ali o senhor enxerga somente um corpo, ali em 1 Coríntios capítulo 15, de Jesus, de Deus mandando as almas, né, retornar, unindo aos corpos, né? Isso. Elas voltarão então, ressurreição do corpo. Isso, né? Então, a ressurreição é do porque corpo. O senhor e é o que ele está ensinando aí. Não, é porque o senhor tem essa dicotomia, essa divisão de corpo e alma. Porque é o seguinte, Paulo diz aqui, ó, se esta nossa tenda, nossa casa... O que é isso aí? O corpo mortal. Destruída. Se for destruída, ó, sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, nosso corpo mortal, for destruído, temos um edifício, um corpo glorificado da parte de Deus. É uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas, né? Mas essa casa é um corpo glorificado. Enquanto estamos, né, nessa tenda, nesse corpo, nós gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Aí o senhor quer que nesse texto aqui, o salvo morre e lá no céu ele tem um corpo? Não. Glorificado? Não. Vai receber na ressurreição. Vai receber na ressurreição. Não, isso aqui é na ressurreição, pastor César. Então ele está concordando. Ó, o senhor percebeu que esse texto concorda... É que termina com ele o argumento, Elias. Mas não tem mais tempo, né? Não tem interpretação? É porque agora vai até 8h10. Tá. Vai até meio-dia e 10. Pode deixar ele falar. Então vai, termina, Elias, o seu argumento. Mas aí fica indelicado. Não, pode falar, pastor. Se o senhor analisar, irmão Reinar, esse texto de 2 Coríntios 5, ele concorda com Paulo. Porque o senhor acabou de dizer que essa tenda, essa casa, é o corpo. Lá em 1 Coríntios, a ressurreição é do corpo. Eu não sei qual é o problema, qual a dificuldade que o senhor está tendo aí. Não tem dificuldade nenhuma. Esse corpo que vai ressuscitar, vai voltar o sopro de Deus, com toda certeza. Na verdade, só creio que vai vir uma alma, né? Um fantasminha, vai descer lá na sepultura e vai ressuscitar o... Não, então vocês não entenderam, talvez eles não entenderam a minha pergunta. Porque a pergunta foi assim... Não, eu tô questionando ele. Então, mas ele leu o texto, ele fala assim, ó. Se o tabernáculo se desfizer, todo mundo crê que o tabernáculo é o corpo. Então, aí tudo bem. Então o corpo se desfizer, morreu. Deu um ataque, um fulminante, só morreu. Mas naquele momento, essa pessoa que morreu, ela tem um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, no céu. Isso. O que tem lá no céu, então, irmão Carlos? Fôlego. O edifício lá é fôlego? Não. Deus do porque céu. Lá no céu está dizendo, se você morrer aqui, que é corpo. Porque... Lá, nesse momento que você morrer, o senhor tem garantido um edifício lá no céu. É o que isso aí? Esse edifício é a glorificação. Do quê? Do corpo. Então você tem um corpo glorioso? Não. Tem a ordem lá, tem É que lá fala que é um edifício. Tem lá no céu, tem essa disposição essa de garantia, Deus, essa garantia de Deus, ele ressuscitar. Certo. Bom, vamos para as considerações finais. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Vai aí, Rafa. Considerações finais. Debates. Bom, infelizmente o tempo é muito curto, então temos aí 2 minutos para as considerações finais. Eu quero agradecer a cada um dos dois. Elias, muito bom ter você aqui mais uma vez. Suas considerações. Muito obrigado. Bom, eu creio que eu vou chover no molhado qualquer coisa que eu disser. Os irmãos deu para perceber as duas argumentações, como eu apresentei. Gênesis capítulo 2, o homem com um corpo. Zacarias, o homem tem um espírito. Mateus capítulo 10, versículo 28, o homem tem uma alma e todos são imortais. Depois revejam o vídeo e eu quero aproveitar para falar um pouquinho, eu trouxe algumas literaturas, e o que eu tinha que falar eu já falei, né? E muito obrigado pela educação, pelo respeito, e se em algum momento eu fui indelicado, o senhor já me perdoe em nome de Jesus. Eu sou muito respeitoso. Quais são os livros, Elias? Rapidinho, porque... 2 minutos, né? Ó, perguntas difíceis... Vai, 2 já foi. Meu Deus. Então vamos lá, bora. Perguntas difíceis de responder, volume 1. São 36 questões. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos ossos 30? Que era espinho na carne de Paulo? Que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque esse pecado não pode ser perdoado. Esse aqui é o primeiro livro que eu escrevi, Poesias para Despertar, onde eu ensino teologia em forma de poesias. Aqui, ó, Jefté, sacrificou sua filha. Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? Esse daqui, ó, a mulher de Jó que disse, amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? O que é o batismo com o Espírito Santo? Qual a evidência do batismo com o Espírito Santo? Uma obra com 312 páginas e esse daqui com 384.
esse perguntas escatológicas difíceis de responder. São 100 questões escatológicas. Fora isso, o tema que nós estamos tratando são 480 páginas, perguntas difíceis de responder sobre a imortalidade da alma, com 130 perguntas e respostas. E ainda mais, nós temos um dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Aqui você tem texto grego, hebraico, latim, aramaico relacionado aos nomes, expressões idiomáticas, teologia, predestinação, livre-arbítrio. Todas essas obras, só esse dicionário custa 360 sem desconto. Todas as obras aqui dá quase R$1.200. Só que qual preço você vai fazer? Vamos ver. O preço que eu vou fazer é o seguinte: você vai levar tudo por 480, você pode pagar até 10 vezes. Só que se você levar, você vai ganhar um curso de hebraico. Olha só, escrevendo, olha só, quero aprender hebraico. Aqui você vai aprender a ler, escrever, transliterar. Eu mando a mídia para você, vai ter o áudio do livro, você vai ter um rabino narrando a Bíblia toda em hebraico. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Você vai ter também aqui muito material. 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Você vai falar com a Abigail, ela vai disponibilizar. Agora, se você pagar no Pix, eu vou falar igual o homem do chapelão. Eu abençoo quem pagar no Pix. E tem mais, eu tenho a maquininha, tá? Sai 420 no Pix. É isso aí, excelente. Reinar. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Fiquei muito contente de debater com o pastor Elias. A verdade é recíproca. O senhor é muito respeitoso. O senhor pegou leve comigo, né? Então, fiquei muito contente, muito feliz. É um assunto complexo que, se for falar desse assunto, dá horas e horas de debate. Eu espero que uma outra oportunidade eu possa voltar aqui. Legal. Você tem algum produto, canal? Não. Fala do canal. Eu vi ontem me mostraram, seu canal é gigantesco. É gigantesco. Meu canal é Carlos Reinar, né? Leva o meu nome. Carlos Reinar é H antes do E, né? E meu Instagram é Carlos Reinar Oficial. E YouTube é Carlos Reinar. E também minha página no Facebook, Carlos Reinar. Né? Todos estão convidados para conferir meus conteúdos lá. Um debate muito edificante. Se você chegou até aqui, comenta. Cheguei até o final. Não se esquece de deixar o like e se inscrever para também se tornar uma chama viva. Espero você no próximo vídeo para que você volte a ser edificado com mais conteúdo aqui no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tchau!